falar um pouco sobre síndrome da impostora, um tema que está recorrente hoje no dia a dia. Quantas de vocês já se sentiram como se não merecessem algo que conquistaram ou que estivessem enganando alguém? Quem aqui já se sentiu como se não merecesse uma promoção, ou até um reconhecimento, ou até mesmo uma conquista importante no trabalho? Essas sensações podem ser universais e muitas vezes são mascaradas ou ignoradas no ambiente profissional. A síndrome da impostora é algo muito comum, mas muitas vezes é invisível. E afinal de contas, o que é a síndrome da impostora? É um padrão psicológico no qual duvidamos das nossas habilidades, dos nossos talentos e até das nossas realizações. Ela gera um medo persistente de sermos expostos a qualquer momento como uma fraude. As mulheres tendem a internalizar a ideia de que não merecem o que conquistaram. Falando um pouco sobre a história e a origem, esse termo ele foi cunhado em 1978 pelas psicólogas Suzanne Imes e Pauline Rose Clancy. Foi um estudo com mais de 150 mulheres que mostrou que elas atribuíam seu sucesso à sorte, ou ao timing, ou à superestimação de suas capacidades. Clancy criou uma escala do impostor para medir esse sentimento. E como é que nós estamos atualmente? Bom, apesar dos estudos indicarem que ambos os gêneros podem sofrer com isso, vemos um crescimento dos relatos entre mulheres muito grande. E mesmo com a popularização desse tema, os estudos ainda são muito rasos, especialmente sobre a realidade das mulheres brasileiras. Trazendo aqui alguns casos reais para vocês entenderem como funciona. Maya Angelou, uma renomada escritora e poeta, ela acreditava que um dia descobririam que ela não era uma verdadeira escritora. Olha só. E Ana Maria Braga, apresentadora, ela sentia medo de ser descoberta como uma fraude, especialmente no começo e no início da carreira dela, que ela era muito criticada e subestimada. A Sheryl Sandberg, que é CEO do Facebook e autora do livro Faça Acontecer, mesmo sendo uma das mulheres mais poderosas do mundo, sentiu que não merecia o seu espaço. Olha que louco! Djamila Ribeiro, uma das filósofas mais influentes do Brasil, encontrou uma força ao perceber o impacto positivo que ela tinha nas ideias, mas ela enfrentou muita insegurança no meio acadêmico e intelectual. A Maria Rita, cantora, no início da carreira, duvidava do seu talento por ser filha da Elis. Ela sentia que precisava constantemente provar que merecia estar ali, especialmente por ser comparada com a mãe. Bom, muito disso vieram das cobranças históricas e culturais, porque as mulheres elas eram frequentemente desvalorizadas ao longo da história. E também tivemos a cultura da perfeição, o medo de falhar ou de ser julgada como inadequada, que afetava principalmente as mulheres. Mulheres pioneiras em diversas áreas relatam sentimentos de inadequação, mesmo com suas grandes contribuições. E algumas delas trouxeram algumas superações, como, por exemplo, a Ana Maria Braga, que ela aceitou sua trajetória e reconheceu seu esforço e também a resiliência do que passou. A Djamila Ribeiro, ela percebeu a importância de sua voz e o impacto que ela tinha nas mulheres. E a Maria Rita aprendeu a valorizar sua identidade e talento sem comparações. Então, entender o que sucesso vem do trabalho e do esforço, e não apenas da sorte, é muito importante. Reforçar a nossa autoconfiança e se cercar de uma rede de apoio, isso não tem preço. Bom, se você se sentiu assim, saiba que você não está sozinha. O reconhecimento do problema é o primeiro passo para superá-lo. Você precisa celebrar suas conquistas, valorizar o seu trabalho e se lembrar que você merece estar aonde você está. Vamos falar mais sobre a síndrome da impostora? Vem comigo! Você já se sentiu que não pertence a um lugar, mesmo tendo se esforçado para chegar lá? Já teve aquela sensação de que a qualquer momento vão descobrir que você não é tão boa quanto pensam? Esse é um sentimento mais comum do que imaginamos e afeta principalmente as mulheres. E o que realmente é o fenômeno da impostora? Sim, não é uma síndrome, porque para ser síndrome tem que ser considerado e reconhecido pela OMS e ter causas bem definidas. O correto é chamarmos de fenômeno da impostora,
pois trata-se de um conjunto de sentimentos e crenças sobre si mesma. O impacto ele é real, ele pode afetar a autoestima, a confiança e a performance profissional. Temos alguns sintomas que podemos destacar sobre o fenômeno da impostora. Por exemplo, sentimento de inadequação, aquela sensação de não pertencer, de não ser boa o bastante. Sabe quando você não se sente qualificado e fala, não estudei o suficiente, não fiz a faculdade certa? Ou quando não se sente experiente, eu não passei por todas as experiências que eu precisava e que eram necessárias para estar aqui. Ou não se sentem competentes, eu não tenho definitivamente habilidades necessárias. Esses pensamentos são recorrentes, que é assim, eu não mereço estar aqui. Isso afeta muito a autoimagem e a percepção externa também. Quando a gente fala de autoimagem, da autoimagem na verdade subestimada, é porque sente que os outros não enxergam a gente como capazes. A autoimagem superestimada é sente que os outros enxergam que a gente é mais capaz do que a gente realmente é. Algumas estatísticas reveladoras da pesquisa Fenômeno da Impostora da Discovery de 2021 traz o seguinte, que 46% das mulheres acreditam que os outros as acham mais competentes do que realmente são. Olha só, 58,7% tem medo de não corresponder às expectativas dos outros. 59,6% tem medo de não parecer confiante no que fazem. Essa insegurança gera a sensação de estar usando uma máscara, sabe? Que pode cair a qualquer momento. Uma pesquisa feita pela Women's Leadership da KPMG em 2020 traz que 75% das executivas sofrem desse fenômeno. 81% acredita que os homens não passam pela mesma situação. Se eu sou uma impostora, como justifico então as minhas conquistas? Bom, as mulheres que vivenciam esse fenômeno, elas reconhecem suas conquistas, mas não o seu mérito. As explicações mais comuns para o sucesso são o acaso, a sorte, privilégio, networking, timing, esforço excessivo, trabalho acima do normal, abdicação das coisas importantes. Ou seja, para elas, o sucesso nunca é reflexo direto das suas habilidades. Mas e o fracasso? Se por um lado o sucesso é atribuído a fatores externos, o fracasso é visto como culpa pessoal. 66,6% das mulheres acreditam que se fracassaram foi porque não se dedicaram o suficiente. 53,7% lembram das críticas muito mais do que dos elogios. Então, se pensamos e passamos por isso, o primeiro passo é reconhecer que esse fenômeno e entender que você não está sozinho. Vou trazer aqui para vocês agora as causas do fenômeno da impostora que podem ser reconhecidos por todo mundo. Como isso tudo começa? Bom, vamos lá. Desde a infância, os meninos e as meninas recebem mensagens diferentes sobre inteligência e capacidade. Um estudo de 2017, publicado pela revista Science, mostrou que a partir dos 6 anos de idade, as meninas passam a se enxergar como menos brilhantes do que os meninos. Falando em construção da autopercepção, as mulheres, elas internalizam a ideia de que o sucesso vem do esforço e não da competência inata que temos. 75,1% das mulheres sentem que seus pais tinham grandes expectativas sobre elas, e isso afeta muito. 52,2% dizem que precisavam se esforçar para receber algum elogio na sua família. Mas e quando a régua sobe? Bom, muitas mulheres sentem que nunca estão a essa altura. E isso, claro, que gera impacto na vida profissional. As mulheres, ao se candidatarem a uma vaga, elas acreditam que elas precisam preencher 100% dos requisitos, enquanto os homens se sentem confortáveis aplicando apenas com 60%. Olha que diferença. Na negociação salarial, apenas 7% das mulheres negociam seu primeiro salário, contra 57% dos homens. As mulheres também pedem mais desculpas. Um estudo de 2010 mostrou que elas têm uma maior tendência de pedir perdão do que os homens. É sempre assim. A sensação de estar devendo afeta a confiança e reforça a ideia de que nunca se é suficiente. Isso
traz uma influência enorme na sociedade e na cultura. Na sociedade disciplinar de Foucault, ele deu lugar à sociedade de desempenho, onde somos as principais fiscalizadoras das nossas próprias produtividades. E a hustle culture, que é a exibição da vida perfeita nas redes sociais, elas contribuem demais para uma comparação constante das mulheres. Todo dia no LinkedIn tem alguém entregando um projeto incrível, mudando para um emprego legal, postando um artigo sobre um livro que leu, dividindo o certificado do curso que terminou. Você já percebeu isso? E olha a comparação que a gente faz. 35,9% das mulheres comparam os seus sucessos com o dos outros. Isso afeta muito. 36% acredita que o seu conhecimento é muito menor que o dos colegas. E com isso, surgem os vieses cognitivos. Poucas mulheres ocupam cargos de liderança. 32% delas sofrem com a síndrome do impostor e atribuem isso à falta de representatividade feminina na área dela. Tem um estudo muito interessante de J.D. e Howard, que mostra que as mulheres competentes são percebidas como difíceis, enquanto os homens com o mesmo perfil são admirados. Edi Roisen foi uma executiva de sucesso do Vale do Silício que se tornou um objeto de estudo de caso na Columbia Business School. O professor Rick Klein apresentou a metade da sua classe o estudo do caso com o nome de Edi e deu à outra metade o mesmo estudo com o nome dela alterado para Howard. Os alunos avaliaram Howard e Edi igualmente competentes, mas gostaram de Howard e não de Edi. Ela era muito polêmica, muito politizada e difícil de lidar. Isso são as percepções e os viés inconscientes que acontecem. A gente precisa entender que o fenômeno da impostora não é apenas uma questão individual, mas é um reflexo das expectativas e estruturas sociais. Buscar representação, mentoria e comunidades de apoio é muito importante. Trabalhar a autoconfiança e questionar padrões culturais que limitam o crescimento das mulheres deve ser iniciado imediatamente. Se você já sentiu que não merece suas conquistas, saiba que você não está sozinha. Quer saber mais sobre o fenômeno da impostora? Então vem comigo. Existem alguns sinais que podemos identificar nesse fenômeno da impostora. Você já sentiu que, apesar de todo o seu esforço, ainda não é boa o suficiente? Como se a qualquer momento alguém pudesse descobrir que você não merece estar onde está? Esse sentimento pode ser um sinal do fenômeno da impostora. Um fenômeno que afeta principalmente mulheres de alta performance, fazendo com que duvidem das próprias capacidades. Vamos falar sobre os principais sinais que indicam que você pode estar vivenciando este fenômeno. Primeiro sinal é a busca pela perfeição. O perfeccionismo excessivo é um dos sinais mais comuns no fenômeno da impostura. Para essas mulheres que têm esse perfeccionismo, o trabalho deve ser impecável, sem margem de erros. Como consequência, acabam sobrecarregadas, ansiosas e nunca satisfeitas com seus próprios resultados. Elas têm dificuldade em delegar tarefas, pois acreditam que se quer algo bem feito, faça você mesma. No entanto, essa cobrança extrema gera estresse, burnout e abala a autoconfiança. O objetivo é cada vez mais intangível. Alguns dados muito impactantes quando a gente fala do perfeccionismo são que as mulheres criaram uma régua tão alta para elas que não conseguem nunca atingir as próprias expectativas e aqui imaginam que os outros têm sobre elas. 76,6% das mulheres se consideram perfeccionistas. Você se encaixa nelas? 68,9% afirmam ser a pior com as suas críticas. 69,1% acredita que poderia ter feito melhor, mesmo após uma conquista. Ora, se você sente tudo isso, que nunca atinge suas próprias expectativas, talvez seja uma armadilha da sua mente. Pense sobre isso. Essa visão do perfeito acaba afetando o quanto
as pessoas conseguem enxergar coisas boas que acontecem com elas mesmas. 41,3% das mulheres afirmam ter dificuldades em aceitar elogios. Você se encaixa aí? E 53,7% elas acreditam que lembram muito mais as críticas do que os elogios. Segundo fator é a ultradedicação. A crença de que se eu não me esforçar mais, não vai dar certo. Faz com que as mulheres supervalorizem o esforço e desconsiderem a sua competência natural. Muitas acreditam que precisam se dedicar 100% a tudo o tempo todo. As mulheres acabam procrastinando diante de uma tarefa por terem receio de serem descobertas e isso a leva a ter medo e, logicamente, ficam paralisadas. O medo de falhar leva a uma procrastinação, criando ciclos viciosos. Surge uma nova tarefa, aí vem o medo de não ser boa o suficiente, aí isso gera uma procrastinação e o estresse, logicamente, e para compensar, elas se dedicam ao extremo. Mesmo alcançando um sucesso, sentem que não são merecedoras. Já aconteceu isso com você? Olha que dados impactantes que eu tenho aqui. 79,4% das mulheres se sentem mal se não dão o seu melhor. 44,1% deixam tarefas para a última hora, por medo de não serem boas o bastante. Se você mede o seu valor pelo esforço ou pela sua competência real, precisamos conversar sobre isso. Precisamos prestar mais atenção. O terceiro fator é o isolamento e o medo da crítica. Mulheres com o fenômeno da impostora evitam feedbacks por medo de crítica. Elas preferem trabalhar sozinhas para evitar os julgamentos, é claro. O medo de decepcionar os outros as impede de assumir posições de liderança e negar cargos mais importantes. Alguns dados importantes e impactantes são que 51,5% das mulheres não gostam de ser avaliadas. 58,7% têm medo de não corresponder à expectativa alheia, à expectativa dos outros. 84,9% temem decepcionar pessoas queridas. 42% preferem trabalhar sozinho. 32% não se sentem bem liderando times. Você conhece o fenômeno da abelha rainha? Algumas mulheres que alcançam o topo sentem-se isoladas, como a abelha rainha. 54% das executivas acreditam que quanto mais bem-sucedidas se tornam, mais solitárias ficam. Vamos recapitular. Os 3 principais sinais são o perfeccionismo, a ultradedicação e o isolamento. Se você se identificou com esses comportamentos, saiba que não está sozinho. Quer saber mais sobre o fenômeno da impostora? Então continua comigo aqui. Agora vamos explorar os diferentes tipos de impostoras que muitas vezes se escondem em nossas mentes e nos impedem de viver o nosso potencial pleno. Essas vozes internas podem surgir quando menos esperamos, criando barreiras e dúvidas que afetam a autoestima e as nossas conquistas. O fenômeno da impostora pode se manifestar de diversas formas, e entender essas diferentes facetas é o primeiro passo para superá-las. Vamos conhecer 4 tipos de impostoras e como elas se manifestam em nossas vidas. Se você já sentiu assim em algum momento, não se preocupe, você não está sozinho. Vamos juntos desmistificar esses pensamentos e buscar formas de superá-los. Vamos lá? Missuperação. O nível de exigência dela é alto, mas para ela, sua dedicação é o que garante que esse padrão seja atingido. Se não ficou bom, é porque não se esforçou bastante. Aliás, o foco nem está no resultado. Ela muitas vezes nem comemora, e sim no processo de sempre se superar e sem a ajuda de ninguém. Quanto mais noites viradas,
Férias adiadas e jantares perdidos, maiores são as provas de dedicação. E não é só sobre qualidade, mas também sobre quantidade. Ela tem plena certeza de que não é competente e acredita que os outros pensam igual. Então, para ela, só resta se esforçar ao máximo para poder alcançar seus objetivos. Algumas frases típicas que a gente escuta desse tipo de impostora. Eu sou competitiva comigo mesmo. Para mim é importante que toda vez que eu faça alguma coisa na minha vida, que eu faça 100% e que não faça pela metade. Eu costumo me dedicar ao máximo a tudo. Eu faço independente do que seja. As principais características desta impostora: históricos de frustrações, sensação de desvantagem, excesso de pressão e valorização da dedicação. Você conhece alguém que passa por esse tipo de impostora? Segundo tipo, aquela que com medo de decepcionar. Seu maior medo não é falhar ou não conquistar determinados lugares, mas sim de decepcionar os outros, principalmente as pessoas importantes da sua vida. Para ela, tudo parece impossível, até que se concretize. Se tem uma promoção vindo por aí ou uma entrevista nova de trabalho, ela nem menciona, pois morre de medo de dar errado. Afinal, ela nem se acha merecedora, não é mesmo? Ela sempre se sente a menos preparada e inteligente do grupo, mas morre de medo de deixar isso transparecer. Nunca dá na cara. Algumas frases típicas dessa impostora. Uma derrota é quando eu não consigo fazer alguma atividade com a expectativa que eu mesma criei. Vitória é conseguir concluir com excelência o que me foi proposto. E algumas características dela: falta de confiança em si, excesso de pressão. Uma pessoa famosa que passa por isso é Emma Watson, atriz conhecida por interpretar a Hermione na saga do Harry Potter. Ela compartilhou que frequentemente sentia pressão por ser perfeita e que não era boa quanto as pessoas pensavam. Ela relatou que os seus sentimentos de inadequação a acompanhavam durante muitos anos da sua carreira. Pode acreditar nisso, gente? A terceira é aquela que é em busca de reconhecimento. Ela é o que chamam de alta performance. Está acostumada a superar as expectativas que os outros têm dela, principalmente os homens, e ocupa uma posição de destaque. Ela enxerga que seu meio demanda um alto nível de performance, e para ela o reconhecimento é tudo. Vitórias ela tem, mas teve que superar muito e muitas coisas. Se falha, não se perdoa. A culpa é exclusivamente dela. E se ela não tiver a vitória, porque ela não se dedicou o suficiente. Algumas frases típicas desse tipo de impostora. Derrota, para mim, é quando eu nem sequer me movo para conquistar algo. Uma vitória é ser reconhecida por ter dado o meu melhor ao executar alguma atividade. Quais as características dessa impostora? Busca por reconhecimento, valorização da dedicação. Isso são fatos muito preeminentes dela. Um exemplo bom é a Maísa Silva, aquela atriz que começou a carreira lá desde pequenininha. E ela rapidamente se tornou uma das figuras mais populares da televisão brasileira. Com uma enorme base de fãs e um grande espaço na mídia, Maísa teve que aprender a lidar com expectativas sobre sua imagem e seu trabalho, especialmente por ser uma jovem mulher em um meio tão exposto. Como que ela fez para lidar com isso? A Maísa compartilhou que no começo da sua carreira sentia uma popularidade, e a sua popularidade era resultado de sorte e não de merecimento ou reconhecimento. Ela sentia que as pessoas a viam mais do que uma figura pública, do que como uma profissional de fato, e o que gerava muita insegurança nela. Ela superou essa síndrome de impostora ao se permitir evoluir como uma profissional e ao não se apegar às comparações e a seguir com o seu próprio caminho na sua carreira.
Passou a estudar, investir no desenvolvimento pessoal e a trabalhar com muito mais autenticidade, sem se preocupar tanto com a aprovação de outras pessoas. E a quarta impostora é aquela que é chamada para virada para a lua. Ela sempre sonhou alto. Para ela, alto demais. Desde pequena, a cobrança era bem alta e ela sabia que ela não podia dar mole. Por isso, batalhou muito, muito e está acostumada a trabalhar sob pressão. Só que as vitórias não vieram só por isso, não. Teve também uma ajudinha do destino. Boas oportunidades surgiram, ou simplesmente a boa e velha sorte, ou ela estava no lugar certo, na hora certa, ou com as pessoas certas. Mágico isso, não? Frase típica dessa: a derrota é perder uma oportunidade. Ou a vitória é ter oportunidades. Quais são as características dessa impostora? Sensação de desvantagem, excesso de pressão. Em qual dessas você se identifica? Tem alguma diferente? Mas ainda temos mais um pouco para falar sobre o fenômeno da impostora. Vem comigo! E aí, você se reconhece em algum lugar? Não tem uma receita pronta. Se você abrir o Google e procurar Síndrome do Impostor, verá que milhões de fórmulas prontas vão aparecer. 10 passos para superar a Síndrome da Impostora, o ABC da Impostora, etc. Mas será que é tão simples assim? Não podemos agir em todas as causas dessa síndrome, porque elas são multifacetadas, tanto coletivas quanto individuais. Quando a gente fala do coletivo, né, de muito mais pessoas além de mim, a gente é cobrado pela produtividade compulsória, pela falta de representatividade, pelas desigualdades sociais, pelos papéis de gênero. E quando a gente tem um olhar individual, eu mesma para mim mesma, eu olho a minha autoimagem feminina, os estereótipos do gênero, a percepção da minha inteligência, a geração das minhas expectativas. E, claro, o medo de decepcionar. Mas, embora não possamos resolver todas essas questões de uma única vez, podemos tentar reverter os efeitos negativos. Como que a gente pode fazer isso? Reconhecendo que falhar faz parte do processo da evolução. É ou não é? Você já pensou sobre isso? Traga isso para você. Falhar faz parte do seu processo de evolução. As impostoras não se permitem falhar. Não aceitam produzir algo menos que perfeito. No entanto, temos que entender que errar, ir mal em alguma tarefa ou cometer um erro é normal. É parte do processo, é parte da evolução. Além disso, falhar ajuda a desenvolver ferramentas de enfrentamento, criando um repertório que permitirá corrigir falhas no futuro. Só assim que a gente aprende. Uma pessoa que evita a dor de errar acaba se tornando hipervigilante, mas uma hora ela bate e aí ela não sabe como agir. Para a mulher, falhar não é visto como parte do aprendizado, mas como um reflexo de falhar. Reflita sobre isso. E o que a gente precisa fazer é ressignificar as nossas emoções diante de um erro. A culpa, aquilo assim, eu fiz algo errado. Em comparação com a compaixão, eu sou passível de erros. Eu preciso ter esse novo olhar, tirar a culpa e trazer a compaixão. Pare de pedir desculpas. Em vez de pedir desculpas, experimente colocar outras frases na sua cabeça, como: gostaria de acrescentar algo. Ou: eu entendo o seu ponto de vista, mas. Ou então: quero tirar uma dúvida. Se permita errar. A mudança de mentalidade começa exatamente neste ponto. Começa aí. A mudança de mentalidade, ela traz um reconhecimento do valor pessoal.
O primeiro passo é perceber que as vitórias não são fruto da sorte, mas de esforço, de habilidade e de competência, é claro. Um exemplo é a Michelle Obama, a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, que ela falou frequentemente sobre como se sentiu insegura ao ocupar os espaços de liderança, como quando se tornou a primeira-dama. Ela teve que aprender a acreditar que ela tinha seu lugar nesse espaço, e suas conquistas eram frutos do seu trabalho árduo. A Ana Maria Braga, que nós falamos, apresentadora, também compartilhou seus desafios de acreditar em seu próprio valor. E apesar de toda a sua trajetória de sucesso, ela precisou ficar se trazendo essa informação. Muitas mulheres têm dificuldade de celebrar as suas vitórias, que sejam pequenas ou grandes. Tem muita dificuldade. A prática de reconhecer essas vitórias fortalece a confiança. Faça isso, é uma boa dica. Prática diária de gratidão e de celebração. Essa é uma dica espetacular. Anote uma vitória por dia, seja no trabalho, seja na vida pessoal. Pode ser algo pequeno, como concluir um projeto ou receber um elogio. Anote aquilo. É muito importante você se reconhecer e celebrar por isso. Aceite as suas imperfeições. O perfeccionismo não é realista. Errar faz parte do aprendizado, mas o medo de falhar muitas vezes impede o nosso crescimento. A ideia de que não podemos falhar nos limita e nos faz crescer com um fardo imenso nas nossas costas. Pense nisso. Já aconteceu isso com você? A ultradedicação que falamos adoece. A ultradedicação leva ao burnout, que já é uma doença reconhecida pela OMS. O Brasil lidera um número de pessoas com ansiedade, afetando principalmente as mulheres. Não fique dentro deste número. A síndrome de burnout é mais do que esgotante. É um definhamento por completo. Você tem se dado uma pausa? Mais do que o autocuidado superficial, acredito que o autoamor, que são as práticas que exercitam a compaixão com o nosso corpo e mente, são mais importantes do que qualquer outra coisa. E o que são as práticas de autoamor e bem-estar? É tudo aquilo que está envolvido com a saúde mental. São terapias que ajudam a lidar com o estresse do dia a dia. Ou então, um detox digital, que a vida digital dos outros pode ser um grande buraco de comparação conosco. Preste atenção nisso. Faça pausas programadas, planeje suas pausas, negocie prazos, não adie nunca, nunca as suas férias e nem perca os seus grandes compromissos sociais. Se permita ser vulnerável. Vulnerabilidade é o primeiro ponto que procuramos em alguém, mas é a última coisa que queremos mostrar a nós mesmos, não é? No entanto, é isso que nos conecta com os outros seres humanos. Vulnerabilidade não é fraqueza, é coragem, é agir com o coração. Abraçar essa vulnerabilidade é essencial para criar conexões genuínas. Faça um diário de conquistas. Escreva todas as suas vitórias, mesmo as pequenas. A pesquisadora Brené Brown, que eu tenho verdadeira paixão, sugere que isso ajuda a combater a autossabotagem. Brené Brown tem livros interessantíssimos falando sobre a vulnerabilidade que podem te trazer mais e mais informações. O mindfulness e relaxamento, que são técnicas de respiração e meditação, ajudam a reduzir a ansiedade, uma das principais consequências da síndrome da impostora. Crie redes de apoio. Criar uma rede de mulheres que compartilham suas experiências pode ser muito, mas muito útil. Crie aquela rede amiga terapia, todo mundo se apoiando. Porque quando você se apoia, você pode fortalecer mutuamente uma outra.
Incentiva essa reunião de pessoas, mentorias, mulheres se ajudam trocando experiência e, logicamente, uma oferece suporte à outra. Esse nome eu gosto, Amigas Terapia. É hora que a gente troca as ideias com as nossas amigas e a gente percebe que a gente não está sozinha. Se permite errar, evoluir, celebrar e buscar apoio. O autoconhecimento e a vulnerabilidade são nossas ferramentas para combater esse sentimento de inadequação. E lembre-se, você é capaz e é merecedora de estar aonde você está.